Fala pessoal, vamos hoje começar aqui a discutir um pouco sobre essa lei aqui, que é das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Aqui é para quem vai fazer prova na área de para ser professor, na área do magistério, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa resolução, certo? Focando especificamente em concursos públicos, tudo bem? Vamos lá ver aqui uma visão geral sobre o que são a DNCN, né, que é justamente a lei, né, de diretrizes curriculares nacional, certo? Isso equivale para todo o Brasil, no caso do ensino fundamental, que são 9 anos, né, que o aluno vai ficar no ensino fundamental teoricamente, né, se ele não repetir de ano, são 9 anos que ele tem essa garantia, né, do ensino fundamental. Essas diretrizes elas funcionam como um conjunto de normas obrigatórias que orientam o sistema de ensino e as escolas na elaboração e também na implementação e avaliação das suas propostas curriculares e seus projetos políticos pedagógicos. Além disso, essa diretriz ela serve como base para a formulação de políticas públicas educacionais em todo o país, tá certo? E também é fundamental destacar que esse documento ele não funciona de forma isolada. A diretriz ela se articula diretamente com as diretrizes nacionais, né? As diretrizes gerais para a educação básica, estabelecido pelo parecer número 7 da resolução número 4, né, ambos de 2010, do Conselho Nacional da Educação. Dessa forma, garantimos aqui uma transição fluida, né, e uma base legal unificada para o desenvolvimento dos nossos estudantes ao longo de toda a vida escolar. Tudo bem? Avançando aqui, falando um pouco da abrangência das diretrizes curriculares, temos aqui, pessoal, é importante destacar, né, que elas se aplicam em todo o ensino regular e em todas as modalidades previstas na LDB. Isso inclui a educação do campo, né, voltada para os cidadãos que trabalham e vivem da floresta, pecuária, agricultura, pesca, extrativismo, certo? Contemplam também a educação escolar indígena e assegura o respeito às línguas maternas e à cultura dos próprios povos, né? E, por fim, abrange também a educação escolar quilombola, com o objetivo de valorizar a identidade ética e o patrimônio cultural dessas comunidades. Assim, o documento ele garante uma base nacional que respeita especificamente a diversidade, né? Diversidade de cada estudante. Tudo bem? Vamos avançando aqui falando um pouco sobre os fundamentos. Aqui temos o fundamento da Constituição Federal, que é o direito, né, à educação, né, a educação como um direito. E é aqui, pessoal, o ensino fundamental, ele é um direito público subjetivo do cidadão. O que que significa dizer? Que além do dever do Estado, é um dever também da família, certo? É um direito subjetivo que cada cidadão tem, né? Cada criança, na verdade, tem. E o Estado, ele tem a obrigação de garantir a oferta pública gratuita e de qualidade a todos, sendo proibido qualquer tipo de processo seletivo para o ingresso, ok? Aqui também vai uma dica crucial na prova, tá, pessoal? A expressão direito público subjetivo significa que qualquer cidadão ou o Ministério Público pode acionar a justiça para exigir que o Estado cumpra essa obrigação imediatamente, certo? Para que esse direito se concretize com qualidade, as diretrizes se apoiam em três pilares fundamentais. O primeiro deles é a relevância, certo? A relevância, pessoal, que está aqui, esse primeiro aqui, a relevância ela exige a promoção, né, da aprendizagem significativa para que a vida pessoal e social do aluno seja contempladas, certo? O segundo aqui é a pertinência, né, que consiste em adaptar o ensino para atender às necessidades reais de estudantes vindos de diferentes realidades e contextos socioeconômicos. A gente sabe bem que o Brasil é um país muito desigual, então o professor ele tem que se virar nos 30, basicamente, né? Para poder ensinar cada um e cada um poder aprender, né? Com aquela vivência que tem na sala de aula, ok? Por fim, também temos aqui a equidade, que preconiza tratar desigualmente os desiguais, direcionando mais recursos e atenção a quem mais precisa, para que todos possam alcançar a igualdade de resultados no aprendizado, tá bom?
Vamos aqui avançar falando aqui sobre os 3 princípios norteadores, né, os 3 princípios norteadores que deve ser obrigatoriamente, ser guiado, né, em toda a ação pedagógica nas escolas. Primeiro aqui, no grupo dos princípios da ética, né, pessoal? São princípios éticos, eles focam na formação do estudante enquanto indivíduo consciente, promovendo também valores como a justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, certo? O grande objetivo aqui é cultivar o respeito absoluto à dignidade humana e combater de forma firme qualquer tipo de discriminação e preconceito no ambiente escolar, sendo os alunos sendo educados desde cedo, né? Nós também criamos, né, uns adultos respeitosos, né? Em seguida, temos aqui os princípios políticos. Esses princípios diz respeito à vida em sociedade e à preparação para a cidadania. Eles determinam a defesa dos direitos e deveres dos cidadãos, a preservação do regime democrático e a busca incessante pela equidade no acesso aos bens sociais e culturais, como a educação, a saúde e o trabalho. Tudo bem? Tem também o estético, né, que é o cultivar a sensibilização e a racionalidade nas valorização das manifestações, né, culturais. Enfim, a gente sabe que o Brasil é um país diverso, né, então temos que respeitar cada forma de cultura, ok? Vamos lá para a parte das regras essenciais, certo? Que vai cair da sua provinha, certo? Aqui, pessoal, o ensino fundamental ele é regular abrange a faixa etária dos 6 anos até os 14 anos de idade, certo? Estendendo-se também a todos os que não tiveram acesso a essa etapa na idade própria. A idade mínima obrigatória para o ingresso no primeiro ano é de 6 anos completos, ok? Tem que ter pelo menos 6 anos completo o aluno, né? Ou completar os 6 anos até 31 de março do ano letivo, na matrícula, certo? Atenção para as pegadinhas. Crianças que completam 6 anos após o dia de 31 de março devem obrigatoriamente ser matriculados ou permanecer na educação infantil, especificamente na pré-escola, certo? Em relação à organização do tempo escolar, a legislação determina dois limites mínimos intransponíveis. O ano letivo deve ter, no mínimo 200 dias efetivos de trabalho escolar e uma carga horária anual de 800 horas eh, para, para ser visto durante o ano, certo? Lembre-se desses números aqui, é o piso obrigatório, nunca é o teto, certo? É a mínima, mínimo 200 dias e o mínimo de 800 horas, não é o teto, certo? Pode ser 205 horas, pode, normalmente, sem problema nenhum, tá bom? Vamos avançar aqui e falar um pouco da base nacional comum e a parte diversificada aqui do texto legal. Para compreender a estrutura pedagógica do ensino fundamental, precisamos também entender o conceito de currículo e como ele se organiza. O currículo não é apenas uma lista, né, de matérias, mas sim um conjunto de experiências escolares que articulam as vivências e os saberes práticos dos alunos, como os conhecimentos científicos historicamente acumulados pela humanidade. Esse currículo também é estruturado em dois blocos fundamentais. O primeiro é a Base Nacional Comum, que garante a igualdade de aprendizagem em todo o país, focando em valores universais e na construção da identidade nacional. O segundo aqui é a parte diversificada, que enriquece o ensino ao contextualizar os conteúdos de acordo com as características e realidades locais da comunidade escolar. O ponto principal aqui para a sua prova é compreender que esses dois blocos eles não trabalham separados, eles trabalham conjuntamente, certo? E a legislação ela determina que a base nacional comum, né, e a parte diversificada são indissociáveis e complementares, né, formando um bloco único e integrado que garante uma formação integral e contextualizada do estudante. Tudo bem? E começar aqui a falar sobre os componentes curriculares obrigatórios, é interessante que você dê uma olhada no nosso material que está na descrição do vídeo. Esse material aqui e também as questões, tá bom? Se você quiser ajudar nosso canal, você está adquirindo, né, esse material para ajudar no seu estudo. Se essa lei ela vai cair no seu curso, é indispensável você dar uma revisada antes da prova, né? Por isso que a gente preparou esse material com muito carinho, tá bom? Se você quiser adquirir, ajudar o nosso canal aqui a se manter, né, produzir esse conteúdo de qualidade, clica aí na descrição do vídeo e no comentário fixado para adquirir esse material aqui, tá bom? Vamos lá falar agora sobre os componentes curriculares obrigatórios.
O ensino fundamental ele divide-se em áreas fundamentais, a começar por linguagens, né? Que engloba a disciplina de língua portuguesa e a língua materna, né? Específica para as comunidades indígenas, como eu já falei, certo? Tem também a língua estrangeira moderna, arte e educação física. Todos essa na parte de linguagem, tá bom? A matemática aparece logo em seguida, né, configurando-se como uma área de conhecimento autônoma e um componente curricular independente, certo? Para a compreensão do mundo físico, natural e tecnológico, o documento também estabelece a área de ciências da natureza, né? Já as ciências humanas, elas integram a componente como história, geografia, trazendo um ênfase na constituição da formação cultural e social do povo brasileiro. Por fim, temos aqui o ensino religioso, né? O ensino religioso, que possui regras bem específicas para concurso, né? Embora a escola seja obrigada a oferecer essa disciplina nos horários normais de ensino regular, a matrícula é totalmente facultativa ao aluno, como eu falei na aula de LDB que tem aqui no canal, certo? É facultativo o ensino religioso. Além disso, a legislação proíbe terminantemente o proselitismo, né? E exige o respeito absoluto à diversidade religiosa que tem no nosso país, tá bom? Não pode xingar o coleguinha só por causa da religião. E o ensino religioso, apesar do professor ensinar em sala de aula, você, como aluno, né, tem essa faculdade de querer ou não fazer essa disciplina, ok? Vamos lá para os destaques para a prova, né? Isso aqui cai muito em prova, que é as regras específicas sobre componentes curriculares. A primeira regra aqui diz respeito ao ensino da música, né? Ela é um conteúdo obrigatório nas escolas, mas atenção, não constitui uma disciplina isolada, certo? A música está integrada de forma obrigatória dentro dos componentes curriculares de artes, certo? E que também engloba as artes visuais, teatro, a dança, certo? Tudo isso é, faz parte da parte de artes, né? A música é obrigatória, mas é na parte de artes. Segundo ponto aqui, aborda a língua estrangeira moderna, né? Ela se torna obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental, integrando a parte diversificada do currículo, certo? A escolha de qual idioma ofertar pode ser o espanhol, como uma opção muito comum, né? Cabe diretamente à comunidade escolar. Tem também o inglês, que também é muito visto nas salas de aula, tá bom? Mas o aluno ele vai optar por qual língua estrangeira estudar. A língua espanhola pode ser a opção, né? Antigamente era só o inglês, mas hoje em dia o aluno tem essa opção também, tá bom? A terceira especificidade aqui trata da educação física, tá bom? Educação física, embora ela seja um componente curricular obrigatório da educação básica, a prática das aulas é facultada ao aluno em circunstâncias bem específicas previstas na LDB que a gente estudou, né? Como para quem trabalha, né, ou já tem filhos, isso aí é facultado, né? Lembrando aqui que aqui também, pessoal, estamos falando do ensino fundamental. Dificilmente você vai ter um pai de família no ensino fundamental, mas nada disso impede, né? Por exemplo, que a pessoa ela não teve uma educação na idade certa. Ele pode fazer o ensino fundamental novamente, né? E essa pessoa pode ter um filho, por exemplo, né? E não puder ir para uma aula prática, por exemplo, isso aqui nada impede de dessa pessoa ela ter sua presença justificada, certo? Esse conteúdo também, pessoal, em relação também ao estudo, né, da cultura afro-brasileira e indígena, também é obrigatório, tá bom? A última parte aqui da história indígena e afro-brasileira também é uma parte obrigatória, por lei, e esse conteúdo ele não deve ficar restrito à data comemorativa, mas sim perpassar por todo o currículo escolar, com destaque também obrigatório para a disciplina de arte, literatura e história do Brasil. Se tiver essas disciplinas, né, possivelmente a pessoa tem que colocar um pouco aqui de história indígena e afro-brasileira, que são nossos antepassados, né, no Brasil. O Brasil é um país, né, que tem uma diversidade muito grande, né, de raças, etnias, enfim. Vamos aqui falar um pouco sobre projeto político pedagógico, falando aqui da gestão democrática e participativa, tá, pessoal? O PPP, que é o projeto político pedagógico,
ele materializa a proposta educativa de cada instituição, sendo constituído coletivamente a partir da autonomia da própria escola. Esse documento exige um modelo de gestão democrática, o que significa garantir que a participação ampla e efetiva de toda a comunidade escolar, incluindo os profissionais da escola, né, as famílias, os estudantes e as lideranças da comunidade local, todos eles participam, né, desse projeto político pedagógico. Para sua prova, lembre o seguinte, pessoal: o aluno é o centro do planejamento curricular, certo? Ele não é visto como um receptor passivo, mas sim como um sujeito de direitos que participa também ativamente na construção do conhecimento e de toda a vida escolar, certo? Agora em um tema central para a prova docente, vamos aqui analisar a concepção da avaliação trazida pelas diretrizes do ensino fundamental. Esqueça aquela ideia antiga de que avaliar é apenas aplicar uma prova ao final bimestral, né? Para dar uma nota e classificar quem passa ou não passa, né? Ou roda, né? Que o pessoal dizia antigamente, né? De acordo com o documento, né, a avaliação é parte integrante e indissociável do currículo. O termo-chave aqui, pessoal, para vocês levar para a prova é o seguinte: a avaliação ela deve ser redimensionada da ação pedagógica. Isso significa que ela serve como um termômetro para o professor. Ao analisar os resultados, o docente ele deve identificar as potencialidades e as dificuldades de cada estudante, para a partir daí reajustar sua estratégia de ensino e garantir que todos os alunos consigam aprender, pessoal. Não é uma avaliação geral para todo mundo. Por quê? Se o professor não está ensinando bem, por exemplo, se vocês não estiverem aprendendo com o que eu estou ensinando aqui, eu tenho que mudar minha forma de ensinar para que vocês consigam aprender de uma maneira melhor, certo? Se os alunos tiverem nota ruim na prova, quer dizer que o professor não foi bem em conseguir passar aquele conhecimento, certo? Como vocês conseguem, a maioria dos meus alunos, né, consegue gabaritar as provas de legislação, eu estou entendendo que o meu conteúdo aqui no canal está servindo, né, para vocês conseguirem, né, a aprovação dos concursos que vocês estão fazendo, certo? Embora o canal seja pequeno, as poucas pessoas que conseguem adquirir nosso material conseguem uma nota bem bacana nas avaliações, certo? Então isso é um termômetro para mim continuar a fazer essas aulas, né? E tentar melhorar cada dia mais para ter uma maior compreensão, certo? Isso aí na sala de aula de vocês também tem que ver esse termômetro, né? E a lei também exige isso, tá bom? Além também de guiar o trabalho do professor, esse processo cumpre também um papel social de transparência, né? A escola tem um dever de manter a família plenamente informada sobre o desenvolvimento do aluno, né? E por fim, a legislação também assegura o direito fundamental ao estudante, que é o de não ser apenas um sujeito passivo da nota, né, mas sim discutir ativamente seus próprios resultados com a equipe pedagógica, tá bom? Você tem que também escutar o aluno, embora o aluno também reclame bastante, né? Eu também já fui aluno, já fui assim, e isso é natural, certo? E aí o aluno tem que participar de acordo com a lei, e obviamente tem que acontecer na realidade também. Vamos lá para a parte de articulação entre etapas escolares. Para encerrar aqui a análise, pessoal, vamos discutir, né, como ocorre a articulação entre as etapas escolares, garantindo que o estudante passe por toda a educação básica sem rupturas bruscas, certo? O processo ele começa na transição com a educação infantil, certo? As diretrizes elas determinam que o ensino fundamental deve valorizar o caráter lúdico, né, e recuperar as vivências e saberes que o aluno já adquiriu antes de ingressar nessa nova etapa, evitando que a mudança seja traumática para a criança, tudo bem? E aqui, pessoal, ao entrar nos anos iniciais, que vão do primeiro ao quinto ano, o trabalho pedagógico ele foca no desenvolvimento da alfabetização, do letramento e da múltipla linguagens, né? Atenção aqui para uma regra que cai muito, pessoal. A legislação estabelece 3 anos iniciais do ensino fundamental, ele forma um bloco pedagógico sequencial não passível de interrupção, certo? Porque significa que o aluno ele não pode ser retirado, né, retido nesse período. Mesmo que a escola adote o regime seriado, né, a transição seguinte, que vai dos anos finais, do sexto ao nono ano, né, ele vai ficar prejudicado. Tem que ter aquela aprendizagem, né, nos anos iniciais, porque é aí que o aluno vai começar a aprender, ele vai começar a se desenvolver, certo?
e essa fase exige um olhar atento da gestão para compreender as demandas, dos diferentes profissionais de ensino, certo? Que possa ter, ao mesmo tempo, tá bom? E além de apoiar o estudante na transição, entre as redes de ensino, é comum, né, nesse período, o aluno ele ter algumas dificuldades, por isso que o professor tem que estar sempre atento, né, a qualquer falha, né, na prática da aprendizagem, tá bom? Por fim, todo esse percurso aqui ele deve articular com o ensino médio, porque qual é o objetivo do ensino fundamental? Preparar o aluno para o ensino médio. Então ele tem que ter uma base bem construída, certo? Assegurando a continuidade da qualidade da educação básica como um todo, né? E consolidando aqui a formação integral do cidadão. Tudo bem? Vamos aqui agora falar um pouco sobre a tecnologia e currículo, né? Vamos discutir o papel da tecnologia nesse desenvolvimento curricular. As diretrizes, pessoal, estabelecem que as escolas devem atuar ativamente um ambiente de inclusão digital. Isso significa que a tecnologia e as mídias não devem ser vistas como meras ferramentas de distração, certo? Ou isoladas, mas sim como recursos qualificados que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem e também dialogam com a realidade contemporânea dos estudantes. Para que essa inclusão digital se materialize de forma efetiva, o documento impõe duas obrigações claras no sistema de ensino. A primeira delas refere-se à infraestrutura. É dever do Estado garantir recursos, né, recursos midiáticos atualizados, né, e quantidade suficiente para atender todos os alunos, evitando que a falta de equipamentos gere exclusão de estudantes ou turmas inteiras, certo? E a segunda que é a obrigação é o fator humano, né? O sistema de ensino e aprendizagem deve promover a formação docente adequada e contínua, certo? Estendendo essa capacitação aos demais profissionais da instituição. O objetivo aqui é a formação, né, e a capacitação da equipe escolar para o uso pedagógico e crítico das tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, certo? E prepara também os estudantes para consumir, produzir, avaliar, enfim, no meio digital de forma ética, segura e consciente, tudo bem? Avançando aqui, pessoal, vamos aqui falar sobre a escola em tempo integral. Isso aqui é uma novidade, né? As escolas já estão adotando esse tempo integral, os alunos já estão ficando mais tempo assim na escola, né? E para fechar esse aqui, vamos focar nesse modelo, né? Na ampliação de tempos, espaços e oportunidades na educação. Para sua prova, decore dois números fundamentais que definem essa modalidade. Para ser considerada de tempo integral, a jornada escolar deve ter no mínimo 7 horas diárias de efetivo trabalho, o que resulta em uma carga horária anual de 1.400 horas. Lembre-se que esse tempo ele expandido, né? Não significa apenas mais do mesmo, né? Mas sim uma reformulação profunda na proposta pedagógica. Essa proposta educacional ampliada deve obrigatoriamente abranger 5 eixos de desenvolvimento. O primeiro é o acompanhamento pedagógico e reforço, garantindo um apoio direto, né, nas dificuldades de aprendizagem do aluno. Aqui vai ser uma formação completa, né, que o aluno vai ter. Além dos pais lá nas casas deles, muitos deles não têm como é que eu posso dizer, uma estrutura bem formada, né? E aí, a ideia do ensino é justamente pegar aquele aluno que sente alguma dificuldade e trabalhar melhor ele, certo? E o segundo ponto aqui envolve a experimentação científica e a pesquisa, né? Estimulando o pensamento crítico e a investigação. E a terceira parte aqui busca que abarca, né, as áreas da cultura, arte, esporte e lazer, promovendo o desenvolvimento corporal e cultural. Ah, além disso, pessoal, temos também a parte da tecnologia da informação, como eu falei, né? Que o aluno vai se adaptar ao cotidiano, né, ao mundo tecnológico e também o eixo do trabalho e a promoção da saúde, né, nos direitos humanos, consolidando aqui uma formação integral do aluno consciente, tá bom? Agora falar um pouco, né, das modalidades específicas, né? Vamos detalhar um pouco essas modalidades específicas de ensino, que é a educação do campo, né? Educação escolar indígena e educação escolar quilombola. O ponto central aqui, pessoal,
é que essas modalidades não seguem um padrão rígido e genérico, né? Elas adaptam o currículo, né, para respeitar a identidade de cada grupo. A educação do campo, por exemplo, ela atende às populações que vivem e trabalham nas florestas, na pecuária, na agricultura, na pesca, no extrativismo, né? E a legislação ela determina que a escola deve atuar, eh, adotar, na verdade, uma pedagogia condizente com a realidade local, integrando aqui o conteúdo curricular às formas próprias de produzir o conhecimento e também de trabalhar essas comunidades no dia a dia, certo? Já a educação escolar indígena, ela possui duas características obrigatórias que, que devem ser vistas aqui no nosso estudo, né? Ela deve ofertar o ensino intercultural, certo? Intercultural e bilíngue, ou seja, tem que garantir o uso da língua materna, né, dos índios e o processo próprio de aprendizagem deles também, tá bom? Não é para fugir muito da cultura indígena. Além disso, a comunidade tem o direito também de participar diretamente da gestão da escola, certo? Aquele PPP que a gente estudou, que é o Plano Político Pedagógico, então, a educação indígena também participa do PPP, né? E os materiais didáticos devem ser integralmente produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. Por fim, temos aqui a educação escolar quilombola, né? Que atua na reafirmação do pertencimento ético e na valorização do patrimônio cultural e histórico dessas comunidades. O documento também ressalta que essa modalidade deve seguir diretrizes curriculares nacionais específicas, né, formadas e definidas pelo próprio Conselho Nacional de Educação, que é justamente o CNE. Bem, passando aqui, pessoal, vamos falar aqui da inclusão, acesso e permanência, certo? O PPP, que é o Plano Político Pedagógico de toda escola, ela deve contemplar obrigatoriamente as condições de acesso, permanência e desenvolvimento pleno de três grupos específicos de estudantes. Temos alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, que é o TGD, né? E com altas habilidades ou superdotação. Para garantir esse direito, a legislação estabelece a oferta do atendimento educacional especializado, que é o AEE, Atendimento Educacional Especializado, certo? E duas regras aqui são cruciais para quem vai fazer concurso, certo? Primeiro aqui é que o atendimento educacional especializado deve ser ofertado preferencialmente no contraturno escolar, utilizando espaço como as salas de recursos multifuncionais da própria escola ou centros especializados. O segundo aqui é o atendimento educacional especializado é um serviço complementar ou suplementar, o que significa que ele nunca substitui a escolarização regular em classe comum, ok? É como se fosse um reforço escolar, tudo certo? Vamos aqui para o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Aqui, pessoal, o EJA, ela garante a oportunidade educacional ao longo da vida para quem não teve o acesso, né, ou a continuidade do ensino fundamental na idade própria, ok? A primeira regra aqui é o seguinte: a idade mínima, certo? O estudante ele deve ter pelo menos 15 anos completos para ingressar no curso do EJA, para fazer o ensino fundamental, certo? Ou seja, ele, para realizar os exames de conclusão do ensino fundamental, ele tem que ter pelo menos 15 anos, ok? Em relação à organização, o currículo se divide em duas etapas com regras distintas. Nos anos iniciais, que é no primeiro ao quinto ano, tá, pessoal? Não esqueça, quando eu falar em anos iniciais, é do primeiro ao quinto ano. A oferta deve ser obrigatória e presencial, e a duração fica a critério de cada sistema de ensino. Já nos anos finais, quando eu falo em anos finais do ensino fundamental, é do sexto ao nono, certo? Anos iniciais, primeiro ao quinto, anos finais, sexto ao nono. As aulas, nos anos finais, né, elas podem ser presenciais ou na modalidade à distância, né, porque às vezes a pessoa trabalha, né, desde que credenciadas, exigindo uma carga horária mínima de 1.600 horas. E, por fim, a legislação traz um modelo pedagógico próprio. Isso significa que o EJA não pode ser uma mera cópia do ensino infantil. Ele deve respeitar, né, as formas específicas de aprender, né, de aprendizagem, né, do adolescente, dos jovens e dos adultos. Okay? Valorizando aqui as experiências de vida, os saberes que eles já trazem consigo, né, na prática social e do trabalho. Ok? Vamos aqui para a parte das responsabilidades do ensino, do sistema de ensino, tá certo? Vamos analisar aqui a responsabilidade do sistema de ensino e como ocorre, né, a implementação dessas normas.
O documento aqui estabelece que a concretização das diretrizes curriculares nacionais não é a obrigação de um único órgão, mas sim de um compromisso compartilhado, né, e solidário que envolve de forma conjunta a União, os estados, o município, o Distrito Federal, as unidades escolares, as famílias, né, a comunidade local, certo? Dentro desse regime de colaboração, cabe ao Ministério da Educação em articulação direta com os estados, municípios, DF, a tarefa de encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, a proposta das expectativas de aprendizagem para diferentes estágios do ensino fundamental. Okay? E a legislação também exige um detalhe muito importante. O envio dessa proposta deve ser obrigatoriamente precedido por uma consulta pública nacional, garantindo também a participação da sociedade na formulação dessas metas educacionais, tudo bem? E aqui, pessoal, a revisão final, falando aqui dos objetivos do ensino fundamental. O primeiro deles é o domínio da leitura, o aluno já tem que estar sabendo ler para sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio, né? Da escrita, do cálculo, que tem a parte de matemática, né? Que é uma disciplina muito importante para você aprender logo no começo da sua infância, né? Se você aprender a base de matemática logo no ensino fundamental, você não tem dificuldade ao longo da vida, certo? Então, tem que ter essa aprendizagem do cálculo, tá bom? A compreensão dos ambientes, né, e da sociedade, tem uma visão geral do que é a sociedade, como é a política, entendeu? Tem que ter aulas sobre eh, até a legislação, que muita gente sai do colégio sem saber o que é a Constituição Federal, certo? Então tem que ter uma aula mostrando o que é a sociedade, como é o ambiente de trabalho, certo? Atitudes também, visão crítica do mundo, ter uma visão e ter uma interpretação daquilo que está sendo mostrado, certo? Isso aí também tem que ter uma visão crítica do que está acontecendo hoje em dia, certo? E também o fortalecimento dos vínculos sociais, né? A família, que trabalha muito isso, né? A solidariedade humana, a tolerância, que muita gente hoje não tem por causa das redes sociais, tá bom? E isso tudo é parte do que está na legislação, né, faz com que o aluno ele tenha essa noção, certo? E por fim, pessoal, temos aqui a tabela de prazos para quem vai fazer prova. Isso aqui é muito importante aqui, você dar uma olhadinha um dia antes da sua prova para conseguir gabaritar a prova. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não sai daí que vamos resolver umas questões desse assunto aqui para fixar esse conteúdo. Só vamos agora resolver questões da diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Lembrando que também temos questões de A, B, C, D, E. Como a gente está focando aqui para o concurso, esse vídeo aqui para o concurso Seduc Alagoas, a gente vai trabalhar com questões 7 e errado, tá bom? Autor esse material aqui, pessoal, questões de alternativas, para quem vai fazer concurso e caia essa lei de alternativa, tem mais de 28 questões, certo? Mais de 30, na verdade. E aqui, pessoal, tá? O material para Seduc Alagoas, né? Que é o Sebrasp. Vamos lá resolver algumas questões aqui. Vamos resolver 3 questões e o resto, se vocês quiserem adquirir, é na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Vamos lá para a questão número 1. Determinada rede municipal de ensino constatou que 3 de suas escolas, situadas em regiões periféricas de alta vulnerabilidade social, apresentam taxas elevadas de distorção, idade série e falta de infraestrutura tecnológica. Para reverter o quadro, a Secretaria de Educação decidiu direcionar uma parcela maior do orçamento anual e fornecer laboratórios de informáticas móveis exclusivamente para as 3 unidades, mantendo o repasse padrão para as demais escolas da rede. Agora enunciado. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a conduta da Secretaria de Educação atende ao conceito de equidade, o que autoriza a formulação de políticas reparadoras e o oferecimento de mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitam. Tá certo, né, pessoal? Exatamente. Aqui a escola ela focou mais naquela aqui, né, a rede municipal focou mais naquela escola que necessitava de mais equipamentos, uma atenção maior. Então, tá corretíssima essa questão, tá? Questão número 1 tá certa, tá de acordo com a lei que a gente estudou hoje, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Vamos ver o que diz a segunda. Uma equipe pedagógica se reuniu para reestruturar o projeto político-pedagógico, PPP, do ensino fundamental. Durante o debate sobre a dimensão de qualidade da educação,
Um dos coordenadores defendeu que, para uma aprendizagem ser classificada como pertinente, ela deve focar exclusivamente nas exigências de mercado do trabalho e nas macrotendências econômicas globais da sociedade. Enunciado. A defesa agora a questão, né? A defesa apresentada pelo coordenador pedagógico está em consonância com as definições conceituais expressas na referida resolução, visto que a pertinência educacional reporta-se, por definição normativa, à promoção de aprendizagem significativa do ponto de vista das exigências sociais. Está errado, pessoal. Por quê? Aqui ela inverteu o conceito, né? A relevância reporta-se à promoção da aprendizagem significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal, certo? E a pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes, tá bom? Ele inverteu aqui os conceitos, então está incorreta a segunda questão, tá bom? Tá errado, o banco inverteu aqui os conceitos, tá bom? Erradíssima. Vamos para a terceira questão. A questão diz o. Peraí. Terceira questão diz o seguinte. Vamos lá. Uma escola comunitária de educação escolar quilombola, devidamente integrada ao sistema educacional de ensino, solicitou dispensa do cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. A justificativa da instituição baseou-se no argumento de que, por se tratar de uma modalidade de ensino com fortes traços culturais e tradicionais específicos, a organização do seu currículo deveria se submeter exclusivamente às suas próprias orientações comunitárias, sem vinculação às diretrizes nacionais gerais da etapa. E aí, pessoal, será que está certo isso? Agora vamos para a questão. O argumento da escola encontra-se amparo legal no texto da resolução, visto que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos aplicam-se restritamente às modalidades regulares urbanas, excluindo a sua observância obrigatória da educação de campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola. E aí, pessoal, a gente estudou isso hoje, hein? Qual é o gabarito dessa terceira questão? Lembrando que no material a gente vai ter mais de 30 questões também de certo e errado, tá bom? Focando aqui na lei inteira, certo? Para vocês estudarem, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo que você também está estudando e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.